Boa tarde, queridos. Que Deus abençoe nesse momento lindo, maravilhoso, terça-feira, abençoado por Deus, tempinho bom, ótimo. E nós estamos postando uma série de vídeos, estudos sobre as armas da nossa milícia não são carnais. E a rede de intercessão Manaim, nós postamos um vídeo anterior a esse sobre pedidos de oração, pedido de orações em que nós estaremos realizando, efetuando durante essa quarentena. Então, são pedidos de orações que durante essa quarentena nós estaremos colocando em pauta, que nós já abreviamos, já colocamos aí. Eu vou apenas pontuar, que seria, no caso, confissões e arrependimento da igreja. Também pelos pecados da igreja, a igreja se arrependendo e confessando. Pelos pecados da liderança, em todos os sentidos, apóstolo, profeta, mestre, irmãos, todos da igreja. Corrupção evangélica, como a corrupção tem entrado, contaminou a corrupção gospel, falsos mestres, mercenários, esses são os tópicos que nós devemos estar orando e intercedendo. E não orando assim no atacado. A gente costuma orar dizendo: Pai, perdoa meus muitos pecados. Nós pecamos no varejo e confessamos no atacado. Não, nós temos que confessar também no varejo, pontuando cada um deles. Nós apenas pontuamos alguns desses, eu tenho certeza que há muitos mais. Esses aqui são apenas como ponto de partida, motor de arranque, para que nós possamos começar a ter alguma coisa palpável, para que nós possamos começar já a estar orando. Eu creio que você poderá acrescentar lista abaixo outros pedidos, como feitiçaria evangélica, né? Orar ao contrário, rebelião, contenda, divisão, porfia e outras cositas mais, né? E eu quero participar com vocês sobre oração. Eu quero participar com vocês da oração de um homem abençoadíssimo. Eu sou fã desse indivíduo, que é Daniel. Vamos estudar, ler a oração de Daniel. Pega aí a tua Bíblia e vamos dar uma meditada na oração de Daniel, que está lá, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos ver o padrão de oração que esses homens de Deus, o conteúdo, né, o linguajar, como eles se aproximavam de Deus. Não era de qualquer maneira. Os pedidos não eram evasivos. Eles sabiam o que eles estavam pedindo e para quem eles estavam pedindo e dirigindo as suas orações. Nós percebemos aí que eles conheciam o propósito de Deus. Eles reconheciam que eles tinham quebrado a aliança, que eles tinham pecado, eles tinham consciência dos seus pecados. Ele tinha consciência dos pecados dos seus pais, dos líderes. Então é por isso que Daniel, quando começa a buscar o Senhor, para entender toda aquela confusão, para entender o cativeiro babilônico, por que do cativeiro babilônico? Então, evidentemente, ele vai procurar o rolo do livro do profeta contemporâneo, do profeta que pregou durante um pouquinho antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém. E logicamente que é o profeta Jeremias. E examinando, veja bem o cuidado que ele tinha. Jeremias profetizou, vamos ver o que esse homem disse. Inclusive, quando o imperador entra, ele tinha dado ordem ao seu general sobre Jeremias. Sabia que Jeremias era homem santo, era fiel a Deus. E quando chegaram, invadiram, acharam ele numa cisterna, que ele estava ali na cisterna há muito tempo. Sabe que a cisterna era um buraco. Podemos ser de água limpa, seca, com água, um barro, ou cisterna mesmo, lá estava jogado. E alimentado a pão e água, seja lá de que lavagem que seja, porque ele não profetizou para agradar o rei, ele não profetizou, mas ele disse, assim diz o Senhor, tão certo como vive o Senhor. E por não agradar, o lugar dele foi lá, foi tirado e foi dado livre-arbítrio para ele. Se você quiser ir para a Babilônia com os demais cativos, você pode ir. Se você quiser ficar aqui, você pode ficar. Se quiser ir com os demais para o Egito,
Preste bem atenção, o Egito sempre foi refúgio. Refúgio dos filhos de Deus, sempre foi refúgio. Por isso que eu creio que o Egito vai gozar da misericórdia de Deus no juízo das nações. No juízo das nações, o Senhor vai lembrar que o Egito foi refúgio para Isaac, para Abraão, para Jacó, para José, para Jesus mesmo, né? Então o Egito tem um especial, ele tem uma participação especial, ele tem um cumprimento muito especial nesse contexto todo das profecias e do juízo de Deus. Mas agora voltemos à oração de Daniel. Veja bem, no capítulo 1, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre todo o reino caldeu. No primeiro ano do seu reinado, agora Daniel começa a falar, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha, os livros que ele examinou, os rolos dos livros dos profetas contemporâneos e outros mais que estavam ao seu alcance. Ele está dizendo, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Ele descobriu que o cativeiro seria de 70 anos, não seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, mas de 70 anos, praticamente 1 ou 2 ou 3 gerações. Dirigi meus, agora veja bem o versículo 3, ele então, de posse dessa informação, ele cativo, ele foi poupado porque ele pertencia à categoria dos príncipes, dos nobres, e ele então dirigiu o rosto dele para buscar o Senhor, para entender esse mistério. 70 anos, Senhor. Ele tentou entender toda esse juízo e a sua extensão e as suas consequências. Então ele vai buscar, dirigir o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar, a maneira de se buscar a Deus. Buscar com oração e rogos. Oração e rogos. Com jejum, com pano de saco e cinza, se humilhando. Era uma expressão de humilhação, saco e cinza na cabeça, e rasgar a roupa era um sinal de humilhação, de contrição. Por isso que era uma prática, e por se tornar prática irreligiosa, um dos profetas diz, não é para rasgar as roupas, não. É para rasgar o coração, é muito mais profundo. É muito mais profundo, não é simplesmente um ato religioso, não, de rasgar a roupa e mostrar algumas partes da vergonha, mas não era isso, não. É rasgar o coração. E vejamos bem, o versículo 4 diz, e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, veja bem a colocação, ele não está pedindo como um desesperado, como alguém que está orando de qualquer maneira, não, ele está sabendo para quem ele está orando, ele está sabendo o que pedir, o que falar, o que buscar, como buscar, então ele se dirige ao Senhor como reverência, com respeito e sabendo que ele tem um domínio sobre todas as coisas, que ele é soberano e que ele está com razão de estar fazendo o que ele estava fazendo sobre Jerusalém, porque ele já tinha alertado a população e a nação durante muitos anos, desde da madrugada até o pôr do sol. Agora veja o 4, orei ao Senhor meu Deus. Lindo, meu Deus. Ele é meu Deus, não outro Deus. Eu estou orando a meu Deus. E confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que coisa linda, que introdução linda, né? Agora o versículo 5, ele está dizendo, ele está se expondo, dizendo, o Senhor é fiel em guardar a aliança, o Senhor é fiel na sua misericórdia sobre aqueles que amam os teus mandamentos. Agora o versículo 5, ele está dizendo, ó, pecamos, eu pequei, nós pecamos, né?
E cometemos iniquidade. Sim, cometemos, não só pensamos, não é só ato, pensamos também, arquitetamos também, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós deixamos a aliança, quebramos a aliança. Nós nos afastamos de ti, Senhor. Agora o versículo 6 ele diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis. Aqui entra toda a liderança, tanto espiritual como política, porque era paralelo, era uma coisa só, tanto política como religiosa, não havia como separar. Falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, dividindo bem. Como também ao todo o povo da terra, não escapou ninguém, começa de cima para baixo. Todos nós pecamos. O versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, ou corar do rosto de vergonha. Como se vê neste dia, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Foram espalhados pela terra toda, pelos quatro cantos da terra, porque merecemos, porque deixamos a vossa aliança. O versículo 8 diz assim: ó Senhor, diz assim, a ti, Senhor, vou ler de novo, a ti, 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, os de perto e os de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O 8, ó Senhor, você percebe que está sempre aquela exclamação, está sempre aquela lamentação de algo perdido, de arrependimento. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. O 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Veja bem, ele está fazendo uma oração e está lembrando, trazendo a lembrança de Deus, que só a ele pertence a misericórdia e o perdão, apesar de nós termos pecado. Ele está colocando numa situação dizendo, nós estamos aqui porque merecemos. Aconteceu tudo isso, templo queimado, muros derrubados, paredes, tudo, templo assolado, povo espalhado de todo lado, e a maioria cativo. Isso porque nós pecamos e reconhecemos isso. Mas ele acaba dizendo assim, veja bem, a ti pertence, Senhor, o perdão e a misericórdia. O que ele está dizendo? Usa de misericórdia e perdoa o seu povo. Mas a sentença já foi dada, é 70 anos. Tanto é que Jeremias mesmo diz, olha, fica aí, meu filho, não vai voltar agora não. São 70 anos. O que ele estava dizendo? Olha, construa a casa, plante vinha, faça essa roça, se estabeleça, plante, colhe e vai colher, porque vai passar muitas estações. Talvez aqueles que foram cativos não voltaram, foram seus netos que voltaram. Por isso ele diz, e ore pela paz da cidade em que vocês estão. Agora voltemos aqui, veja bem, voltamos ao versículo 9. Ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. O 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Que deu por intermédio lá atrás por teu servo Moisés. E agora recentemente os profetas. O 11. Sim, todo Israel é uma nação. Tem que ter um paralelo, né? Está orando pela nação. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se
para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, na Torá. Lá na Torá está dizendo no capítulo 20, os 15, primeiro capítulo, se obedecer, essas bênçãos virão, te alcançarão. São só bênção. E depois do capítulo, versículo 15, é só maldição e juízo. Ali no Torá também está dizendo já sobre sobre o juízo que teve na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. O Holocausto já está lá. Muita gente vai dizer, onde está? Está lá na Torá e também está lá no Vale de Ossos Secos. Agora voltemos aqui, ele está dizendo aqui no versículo 11, ele está dizendo, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Você está entendendo que está sempre pontuando? Pecamos. Nossos pais pecaram. Nossos reis, príncipes pecaram. O povo pecou. Agora o versículo 12. Ele confirmou. Vai estar dizendo sobre a fidelidade de Deus, sobre a sua palavra. Nós, como abandonamos a sua lei, ele permanece fiel, mas nós abandonamos a sua lei, mas a sua palavra ela tem que ser aplicada. O juízo tem que vir, por causa de Deuteronômio 28, a partir do 14 e 15 em diante. Se não guardar, se não obedecer, as bênçãos fugirão de vós. Será maldito no campo, maldito fruto do teu ventre, maldito aqui, maldito lá. Em vez de bênção, maldição. Porque não guardaram a graça, não guardaram a palavra do Senhor. O 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Foi tremendo, a cidade foi sitiada. Uma cidade sitiada, ninguém entra, ninguém sai. Fica esperando que o alimento se esgotar, porque não tem como abastecer. Talvez os poços da cidade, se é que tem poços na cidade, alguns dependiam de fontes fora da cidade, então teriam que sair, mas não podia sair porque a cidade estava sitiada. Então o sítio era uma coisa terrível, muito terrível mesmo. E depois do sítio eles se entregavam, ou eles entravam, tacavam fogo, detonavam, queimavam tudo, destruíam, e não ficava pedra sobre pedra. Não bastava a pena conquistar, eles tinham que destruir. Inclusive a imagem, a semelhança de qualquer que seja o seu Deus. Acabava sendo aí guerra de deuses. Em todas as batalhas que nós vamos ver no Velho Testamento, sempre foi batalha de deuses. O Deus A contra o Deus B. O Deus de Israel contra os deuses das nações. Os deuses das nações contra o Deus de Israel. Agora no versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés. Confirmando, está escrito, então vai se cumprir. Todo aquele mal, na Torá, todo aquele mal nos sobreveio. Contudo, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos a tua verdade, apesar de todo o aviso, apesar de toda a orientação para que voltassem ao caminho do Senhor. Eles não buscaram o favor do Senhor. Eles se desviaram cada um pelo seu próprio caminho. Para a esquerda, para a direita, cada um viveram as suas próprias vidas de iniquidade. O 14, ele está dando explicação, ele está dando justificação. O Senhor é justo, o Senhor tem razão em trazer toda essa desgraça sobre nós. Porque nós não guardamos, nós não obedecemos. Nós somos perversos, nós somos maus. Ele não está dizendo, Deus, por quê? Não, eles reconheceram que erraram. E o 14 diz, por isso, ó Senhor, por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que faz. Contudo, nós não obedecemos a sua voz. Deus é fiel em todas as obras que ele faz, mas nós não fomos fiéis. O 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti um nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Aqui ele faz menção
do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que quando ele entrou, desceu no Egito e com braço forte, com mão forte, tirou o seu povo, resgatou o seu povo. Ele está mostrando a fidelidade, a graça e a misericórdia do Senhor. Mas ele está dizendo, mas como se vê nesse dia, nós não honramos a aliança, nós nos rebelamos e pecamos. O 16 ele diz, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais. Tornou-se Jerusalém e o teu povo opróbio, vergonha, humilhação, para todos os povos que estão ao redor de nós. Alguém poderia, logicamente, os que passavam em caravanas por ali, diziam, cadê a glória de Israel? Cadê a glória do seu templo? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Aí começa aqueles salmos que nós temos lido e meditado e lido nas igrejas, onde eles cantavam esse mote dizendo, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Clama agora ao seu Deus. Ele não é todo poderoso? E ainda o nome do Senhor era envergonhado. Trazia vergonha não só para eles, mas o nome do Senhor também estava sendo vituperado. E Daniel, como um homem de Deus, com muita sensibilidade, ele se coloca sentindo, fazendo uma análise fria, introspectiva, dizendo, nós merecemos esse castigo, mas o Senhor continua sendo o Senhor. Jeová Adonai continua sendo Jeová Adonai. Continua sendo Deus, amoroso, misericordioso, justo, fiel em suas promessas, em suas alianças. Mas ele continua dizendo, um pouquinho, 17, e ele sempre vai pontuando, dizendo, veja bem, ele está dizendo agora no 17, agora, ó Deus, lindo demais, agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Apesar de tudo isso, agora, Deus, eu expus a minha situação, a situação do meu povo, a situação da minha nação. E agora ele está dizendo, agora o nosso Deus, nosso. Tem parte que ele diz, meu Deus. Tem parte que ele diz, nosso. Ele está no individual, mas também está no coletivo. Né? Agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Ouve a minha oração. Porque eu abri meu coração, eu confessei. E eu sei que o Senhor é o Deus de graça e de misericórdia e de bondade. Agora eu estou, como ele está dizendo, agora eu estou me escudando, eu estou confiando na tua misericórdia e no teu perdão. E ele agora vai dizer, 17, agora, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário desolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Ele não só estava preocupado com o cativeiro, com a miséria do povo, ele estava preocupado com a glória de Israel. E a glória de Israel era o templo. Era a casa de Deus, do Deus de Israel. E essa casa estava detonada. Não ficou pedra sobre pedra. Tacada a fogo. Os povos ao redor diziam, cadê o Deus de Israel? O Deus sem rosto? Cadê? Os deuses da Babilônia foram mais poderosos do que o Deus de Israel. Isso era vergonha, porque era uma batalha de deuses. O Velho Testamento todinho é batalha de deuses. E hoje, atualmente, também é batalha de deuses. São principados. Os deuses das nações são os principados com os quais a igreja tem que lutar. Continua a mesma batalha. Mudou apenas a roupagem. Seria como a volta do reprimido, né? Ele desceu derrotado, mas não vai voltar. Como desceu derrotado, ele vai voltar com uma outra roupagem, empoderado, renomado. Então ele vai voltar e muita gente não percebe. Hoje em dia são os mesmos principados. Os 10 principados do Egito estão aí hoje sobre as nações. A besta com 10 chifres, o que é isso? As nações que compõem. Então aí são os 10 principados. O mundo está dividido em 10 regiões,
A nossa, se me falha a memória, é a 7. Porque se você pega o código de barra, você vai ver do lado 7. 7 é o Brasil. São 10. Lembra alguma coisa do Apocalipse? Então, são esses principados que estão interagindo hoje em dia. Mas voltemos aqui, por isso que Daniel estava assim como que na Babilônia, aquela suntuosidade, os muros suspensos da Babilônia, a biblioteca, uma das 7 maravilhas do mundo, e Daniel estava dentro daquele contexto de deuses e deuses e deuses, e ele não vou dizer de cabeça baixa ou cabisbaixo, mas ele estava envergonhado, porque não era o povo de Israel que foi humilhado, foi o Deus de Israel que estava em vitupério. E ele reconheceu isso. E é exatamente nessa brecha que ele entra, para dizer, Senhor, eu reconheço o que nós causamos à tua glória, o que nós causamos à tua santidade. Por isso que ele vai dizendo, por isso eu peço perdão. Agora vejamos o 18. Inclina, ó Deus, Deus meu, os teus ouvidos e ouve, inclina. Dá atenção, presta atenção na minha oração. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que lhe é chamada pelo teu nome. Ele está dizendo, ele está tocando na glória de Deus, na menina dos olhos de Deus, está dizendo, Senhor, não aceita essa humilhação. Eu não estou aceitando, mas eu sei que o Senhor também não vai aceitar essa humilhação. Faz alguma coisa. Porque não lançamos, vejam bem, porque o 18 ainda, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Nós estamos orando, eu estou orando, não confiando na minha justiça, não confiando na minha santidade, não confiando no meu caráter, não estou lançando a minha oração confiando nas tuas muitas misericórdias. E o versículo 19 diz lá, ó Senhor, de novo, ó Senhor, um clamor, ó Senhor, ouve, né? Ó Senhor, perdoa, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, né? Por amor de ti mesmo. Senhor, age por amor de ti mesmo, age não a favor de nós, mas a favor do teu nome. Não a favor de Israel, mas a favor do teu templo. A favor da tua glória. Sem tardar, levanta-te, Senhor. Isso aqui era o zelo que ele tinha pelo Senhor. É como diz um dos versículos que diz, o zelo do Senhor me consome. E também um dos Salmos, um do Isaías diz, o zelo da casa do Senhor me consome. É o zelo, o amor, o respeito, a reverência. E ele continua dizendo aqui no 20, vou repetir o 19. Está com a Bíblia aí acompanhando? Isso, vamos lá. Ou está me olhando? Pega a Bíblia aí, rapaz. Vamos lá. Pode ser que a sua tradução é um pouquinho diferente, mas vamos lá, né? O 19 de novo. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo que se chama pelo teu nome, atende, pelo menos agora, Senhor. O povo que chama pelo teu nome. Agora ele está fazendo uma menção também na oração de Salomão, pelo povo que se chama pelo teu nome. Veja bem, eu estou aqui, Senhor, representando o povo que se chama pelo teu nome. Ele está fazendo um link lá na oração de 2 Crônicas. Né? O versículo 20. Estando eu, veja que coisa linda. A oração é exatamente isso que eu falo, não é gritaria, pancadaria, não. Oração é falar, conversar. Tem vários tipos de orações também, não estou criticando. Tem vários tipos de oração, de clamor, de guerra, tem vários tipos. Mas oração é conversar com Deus. É dialogar, é um diálogo. Você fala, você tem que ouvir. Eu não consigo orar sem entender. E Deus sempre responde as minhas orações, de uma maneira ou de outra. Porque eu não grito, depois de gritar eu vou fazer minhas coisas. Não, porque se eu não grito, eu medito, eu durmo, pensando, meditando. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer.
Agora mesmo, quando eu vim para cá, eu estava preocupado com a minha internet é 50, estava 25, 24, eu já tinha reclamado, mas ninguém tomou providência. Quando eu paro o carro aqui, o carro da Vivo passa, volta, faz a manobra e para na frente do meu. Ele atendeu fazia outro atendimento, mas já tinha conversado com Deus sobre isso. E eu então falei assim, deixa eu perguntar para esse camaradinho aí, esse técnico, quem sabe ele pode me dar uma orientação. Ô, Xará, é o seguinte, vem cá. Expliquei para ele, ó, estou pagando 100, estou vindo só 25, como é que pode ser isso? Eu não sabia que era 50. Você poderia só dar uma olhadinha aí e tal. Ele, rapaz, veio solícito, educado, e eu correspondi, fiz um cafezinho para ele enquanto ele estava atendendo. Ele ficou só no celular. Depois ele disse, meu senhor, é só 50 que o senhor tem. Eu falei, mas eu estou só recebendo 20, 20 e poucos. Ele falou, ó, já fiz aqui o acerto, olha, o senhor já está recebendo 45, é que dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu fiquei pensando, mas eu não fiz solicitação nenhuma. Ele, quando veio me atender, ele ligou para a central dizendo o seguinte, olha, eu cheguei aqui, o cliente que eu vim atender não está no local. Mas tem aqui, veja bem, o Dona Elfrida 514, veja bem. Eu vou, inclui aí, eu disse, inclui na lista. Olha que Deus lindo, inclui na lista. Olha o cuidado que ele tem. Eu estava todo preocupado, tinha até falado com meus técnicos aqui, meus irmãos, meus amados, desse problema. E Deus, veja bem, Deus viu a necessidade. Não precisei gritar, clamar, apenas uma necessidade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. E eu tenho certeza que todos os mais, ele fará se eu, você, nós, confiarmos nele. Né? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Basta o seu mal de cada dia, né? Agora veja o ouvinte. Vamos lá de novo, ouvinte. Tá vendo aí? Estando eu ainda falando e orando. Você percebeu, gente? Que é isso? É dessa maneira que você tem que orar, falando e orando. Ora você está falando, ora você está orando. Jesus pregava, ensinando, orando, curando. Veja bem, ensinando, orando, pregando, discipulando. Falando com Deus, orando com Deus. Você percebe que você trafega nos vários níveis, em várias camadas, e profundidade. Na quarta dimensão é a profundidade. Nós somos a terceira dimensão, altura, largura e comprimento, e acabou. Mas a profundidade, graça. É nessa profundidade que nós temos que nos interar com Ele. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E estava orando, veja bem, incluiu todo mundo, incluiu a cidade santa, incluiu tudo. E súplica, sabe o que é súplica? Lançando minha súplica. E existe 26 tipos de orações, e nós ficamos só naquela ladainha, naquele alto reverso, de 2, 3, 4, 5 minutos. Oração de 2, 3, 4, 5 minutos. Tem pessoas que oram, que é uma beleza, mais 5 minutos, depois que terminou, volta de novo no começo. Nós temos que ter essa profundidade para nós transitarmos em todos os trâmites da oração, da sua profundidade, da intercessão. Até com gemidos inexprimíveis nós entramos na presença dele. Por isso está dizendo, lançando minha súplica perante a face do Senhor. O 21 diz, e estando eu, digo, ainda falando na oração, o anjo, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Que hora? 3 horas da tarde. Você percebeu que ele estava nesse período aí, que é o terceiro, quarto período, primeiro período, segundo, no terceiro período, ele estava nesse terceiro período, intercedendo, quando foi 3 horas, que é a hora do sacrifício. Então o anjo Gabriel, o mensageiro, chega e toca e fala com ele. O 22, e ele me instruiu e disse, simples, né? Veja bem, já pensou, hoje nós oramos, um anjo aparece, uau, o que é isso? Você percebeu que para ele isso era normal? Apesar que talvez fosse a sua primeira experiência, mas ele não se espantou, devido à sua cultura. Eu sou povo de Deus, eu sou servo do Deus vivo.
Porque veio lá dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, dos antepassados, passando de pai para filho, essa cultura. Nós somos diferentes, nós somos o povo de Deus, o povo que ele foi lá no Egito e tirou com um braço forte e estabeleceu com esse povo uma aliança, legislação, um juiz, um legislador, que é Moisés, e o profeta, e estabeleceu uma nação. Nós somos povo deste Deus. E estão aparecendo um anjo, um mensageiro, Gabriel. Não foi lá muita surpresa para ele. Veja bem, o 22, ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido, o quê? O sentido de tudo isso que está acontecendo, que você não está entendendo. Eu vou mostrar para você, isso aqui é apenas um mover que está começando, que vai desembocar lá na frente. Mesma coisa hoje em dia, tudo isso que está acontecendo é um mover que já está se estendendo e vai desembocar num mar lá na frente. Eu vi, e ele me instruiu e disse, agora, Daniel, eu vim fazer-te entender o sentido. 23. No princípio, veja a dedicação dele, veja a reverência. O anjo está dizendo, olha, Daniel, eu vim por causa das tuas orações. Quando você começou a orar, já no comecinho, mas vejam bem, no comecinho da oração dele, a sua oração foi atendida, foi ouvida. Veja bem, o 23, no princípio das tuas súplicas. Mas peraí, não é agora, capítulo 9. Ele já estava orando há 21 dias. Ele não fez um jejum de 21 dias. Não, vamos jejuar 21 dias, tá? Comer isso, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Não, não foi isso. O que ele fez então? Ele buscou o Senhor já desde o princípio, 1 dia, 2, 3, 4, 5. Ele foi buscando normalmente. Ele foi buscando, insistindo, orando, insistindo. Até que deu 21 dias. Não foi jejum de Daniel de 21 dias, não. Foi que no 21º dia que o anjo apareceu. Vamos ver lá. O 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. O amado lá no céu. Você é conhecido no céu. Os anjos conhecem a sua postura, a tua oração, o teu caráter, a tua fidelidade, o teu zelo para com o Senhor, para com a casa do Senhor. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Agora eu vou te explicar agora umas profundidades de Deus. Olha, 24. Ele já começa a fazer uma projeção dali, até os dias de hoje, que são as 70 semanas de Daniel. E ele diz lá, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Veja bem, sobre a tua cidade, sobre o teu povo e sobre o templo. Vou ler de novo. O 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Olha só como é que foi extensa. Quantos séculos se passaram nessa projeção das 70 semanas, né? O 25, ele diz o anjo, sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido que é Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, que é a cidade, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será cortado o ungido. 62 semanas. Foi quando Jesus foi crucificado. E ali para tudo. Resta apenas 1 semana, 7. É isso mesmo? Vamos ver aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, dá 69 exatamente. As praças, fica faltando uma. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das
62 semanas, será cortado o ungido. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir. Aí entra o quarto império, que é o Império Romano. É desse quarto império romano que vem um príncipe que há de vir e destruirá tudo, que é o anticristo. E o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Isso o general Tito nos anos 70, né? E agora uma projeção para agora no terceiro templo, que ainda está para ser construído. O seu fim será como uma inundação. Veja a colocação: até o fim haverá guerras. E estão determinadas desolações. O 27. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Você já sabe quem é, né? Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Até a destruição determinada, total. E qual será? A qual será derramada sobre o assolador? Essa foi a oração. E a resposta que o anjo deu para Daniel. E Daniel respirou fundo e entendeu que realmente a sua cidade ficaria por mais 70 anos, até que Deus levantasse um rei, Ciro. Interessante que Deus diz: levantarei o meu servo Ciro. O Egito é meu servo. O meu servo Ciro. É um propósito eterno de Deus. Tudo está sendo cumprido, esse propósito eterno de Deus. É um plano de Deus eterno. Ele já fez isso antes da fundação do mundo, esse propósito eterno já foi determinado. Agora está sendo cumprido. Jesus veio cumprir uma das etapas, a igreja está aqui para cumprir uma etapa. Nós estamos aqui para cumprir parte desse propósito de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Ele diz: levantarei o meu servo Ciro, e ele dará liberdade ao meu povo. Foi aqui que começou. Meu servo. E ele também diz um pouquinho antes, lá em Jeremias, dizendo: trarei o meu servo Nabucodonosor. Veja, o meu servo Nabucodonosor, aquele ditador que veio detonando com tudo. Sim, ele é meu servo, ele vai fazer a minha vontade. Tudo que está acontecendo, meu querido, não está alheio à vontade do Senhor. O Senhor não está perdido como que dizendo para Miguel: Miguel, olha aqui, olha lá, ao diabo, olha aquele lá, olha o que estão fazendo, olha o que estão aprontando. Não. Todos eles estão cumprindo o propósito de Deus. Tudo isso estão cumprindo aquilo que já foi determinado, aquilo que está escrito vai se cumprir. E muitos deles estão fazendo, se aglomeraram, o G20, o G8, o G7, todos eles estão se comunando, pensando que estão fazendo coisa nova. Eles não estão fazendo nada mais, nada menos do que a própria vontade do Senhor. Porque o Senhor conhece o caráter de cada um deles. Então, meu querido, não se estribe no vosso conhecimento, não se apavore. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe. Depois nós vamos pegar outras orações. Essa oração de Daniel foi bom, né?